Da Discord de ontem à noite foi montar o seu pódio. Cada brother tinha que colocar o primeiro, o segundo lugar, e a novidade desse ano, nessa dinâmica, era dizer que não ganha de jeito nenhum. É claro que rendeu treta na madrugada e eu vou te contar os detalhes também, olha só. Tudo começou com o Nego Di montando o pódio dele e colocou em primeiro lugar a Carol e em segundo a Poca. Diz que seria uma honra ter as duas mulheres ao lado dele, que blá 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 e não sei o que. Ele já tinha formulado tudo isso na tarde de hoje. Em conversas pela casa, ele já tinha dito que usaria esse tipo de discurso. E diz que quem não vai ganhar é a Sara. Coitado. A Sara escolheu o Gilberto e em segundo lugar o Caio. E aí, minha gente, ele disse que não vai ganhar de jeito nenhum o Nego Di, ela disse. Por quê? Porque ele vai sair amanhã. E aí, no caso que é hoje. E a internet amou. Então, o pódio da Sara é ela em primeiro, o Gilberto em segundo e o Caio em terceiro. O Fiuk escolheu a Carol e a Lumena e disse que quem não ganha vai ser o Arthur. A Juliette escolheu a Vitube e o Gil e disse que quem não ganha vai ser o Nego Di. O Projota escolheu o Arthur e a Carol e disse que quem não ganha é a Sara. A Carol escolheu a Lumena e a Poca e disse também que quem não ganha é a Sara. A Lumena também montou a final dela com Carol e Gilberto e diz que quem não tem chances de ganhar é a Carla. Já a Carla montou a final dela com João Luiz e a Camila e diz que quem não tem chances de ganhar a Lumena. O Arthur montou a sua final com o Projota e a Carol e diz que quem não ganha é o Fiuk. Sem surpresas, né? A Vitube colocou a Juliette e o Nego Di na final dela e diz que quem não ganha é a Thaís. Só que ela ficou muito chateada depois e acabou chorando durante a madrugada. Caio escolheu o Rodolfo e a Sara para sua final e disse que o Gil não ganha. E essa escolha do Caio também rendeu conversa logo depois e eu vou te contar também. O Rodolfo escolheu para a final dele o Caio e em segundo lugar a Carol e disse que quem não ganha é a Thaís. A Camila escolheu o João e a Carla e disse que quem não ganha é o Caio. A Poca escolheu a Carol e a Thaís, né? E a Thaís chorou quando foi escolhida para o pódio da Poca, porque ela já tinha conversado com o Gilberto durante a tarde que ela era excluída, que ela não tinha amigos de verdade, que ela não tinha parcerias fechamento, que ninguém ia fazer a final com ela, que ninguém ia dar o anjo para ela. Então ela tava se sentindo bem assim deixada de lado e isso fez com que ela se emocionasse bastante. O Gil escolheu a Sara e a Juliette e disse que quem não ganha é a Poca. Só que acontece que na escolha da Juliette, o Gil falou que ficou na dúvida entre ela e a Lumena. E isso rendeu muita repercussão depois entre o Gil e a Juliette e também entre o Gil e a Sara. E isso vai render depois. A Camila escolheu o João e a Carla e disse que quem não ganha é o Caio. O João escolheu a Camila e a Carla e disse que quem não ganha é o Rodolfo. E o João tinha prometido falar, fazer e acontecer, mas no final das contas, minha gente, não fez foi nada. Pois é, assim que terminou a dinâmica, a Carol já foi catar o Gil, falar com ele, dizer que admira ele demais, que torce muito por ele e blá blá blá. A Sara sentiu que alguma coisa ia acontecer e foi o que de fato. Ela acabou aconselhando o Gilberto depois. Você tá pegando coisinhas que foram pequenas e esquecendo as coisas que foram macro. Depois, a Juliette foi conversar com a Sara exatamente sobre o Gil e disse: não quero defender o Gil porque ele tem os defeitos dele, mas muita coisa mudou pra mim agora. Babado, né? Pois é, durante o intervalo ali do jogo da discórdia, o Gil acabou se irritando. E aí ele disse: a questão aqui é essa, Lumena. As pessoas têm medo de falar as coisas na cara porque tem gente que é forte e tem seguidores. Eu surto, você surta, mas a gente fala na cara. Se eu sair daqui com a fama de surtado, tá tudo certo. Não vou ter medo de seguidores. Quando eu tava na seletiva, eu disse e eu sou assim e ponto. Depois, no final, a Thaís chorou abraçando a Poca, exatamente por essa questão de ter lembrado dela e tudo mais. A Sara conversou com a Juliette. Daí, o Caio e o Gil também foram conversar. Porque a Sara tentou colocar ali uns panos quentes, né? Porque ela é amigo dos dois, ela é amiga do Caio e do Gil. E aí tentou colocar panos quentes ali entre o Gil e o Caio. Só que daí o Caio colocou pro Gil que ele não ter colocado o Gil, né? Ter colocado lá que vai sair, não significa voto, não significa que ele de fato vai sair. Mas ele disse que acha que o Gil é tão forte que vai se perder. E isso vai acabar prejudicando ele no jogo. A Juliette também foi falar com o Gil e não gostou da justificativa dele, né, falando entre ela e a Lumena. Disse que achou rasa, porque eles são próximos de verdade. E disse que ele tem que falar menos e ouvir mais.
Eu acho que você precisa se acalmar e pensar mais no seu jogo. Escute mais e fale menos. Você pode ficar com fama de fofoqueiro. Eu estou falando pra você, porque queria que alguém falasse pra mim. Da próxima vez eu vou me magoar. E eu não vou votar em você nem nada. Só que não está brigando não, tá? Cada um tá no lugar que tá. O que ela quis dizer com isso? Ela estava conversando com o Gilberto e disse que o que ela conversou com ele não era uma briga e que ela estava falando, porque da próxima vez que isso acontecer, ela vai sim se magoar. E aí a atitude dela vai ser outra. Mas ela disse que não vai votar nele por isso, que não tá brigando com ele por isso e que a amizade dos dois continua no mesmo lugar que tá, mas que ela tá avisando pra isso não acontecer depois, pra uma coisa pior não acontecer depois. E nessa conversa, o Gil ficou totalmente na defensiva, tentando sempre justificar, tentando sempre se colocar, mas não colou. Pois é, depois de toda a tensão do jogo da discórdia, veio a madrugada. Toda noite chega com ela a depressão. Depressão não, é o barraco mesmo que comeu. E é claro que eu te conto tudinho em ordem cronológica agora, saca só. Pois é, a Sara chegou a conversar com o Gil antes e disse pra ele: meu medo é que lá fora o público pode achar que você é muito vira-casaca. Agora você tá melhor amigo de algumas pessoas, Gil. E dito e feito, né? Nas redes sociais as pessoas não gostaram nem um pouco dessa aproximação. A Lumena ficou muito insegura durante a madrugada porque é do time Pipoca. Falou sobre a diferença sim entre os grupos. Você é uma artista como todas nós, disse o Fiuk. Pra mim é difícil, ela disse. Aí ele respondeu: não se posiciona como se você não fosse. Foi daí que a Lumena começou a chorar muito e falar sobre a força que os participantes do time do camarote têm fora da casa. Como é que eu vou competir com alguém que tem 16 milhões de seguidores? Pois é, aí a Thaís ficou muito chateada também com algumas pessoas, como a Carla Dias, a Camila De Lucas, porque ela não foi escolhida como finalista nem da Carla nem da Camila. E aí, chorando muito, ela desabafou no jardim da casa e chegou até a recusar um abraço da Carla, falando que ainda não conseguia abraçar ela. Bom, foi daí então que Poca e Gilberto tretaram muito sério. Eles discutiram aos gritos, enquanto a Sara, a Carol e outras pessoas tentaram apaziguar a confusão. A briga começou quando a Poca foi falar com o Gil e disse que ele ofendeu o caráter e a índole dela durante o programa, dizendo que ela pensa antes de falar. A Poca disse que ele faz a mesma coisa e chamou ele de hipócrita. E aí, minha gente, foi daí que a gritaria e os xingamentos começaram. Eles trocaram muitos xingamentos, palavrões e a discussão só terminou quando as pessoas apareceram pra separar os dois, né? Só que olha só, a briga teve um isqueirinho. E foi quem? Carol com K. Antes da briga começar, a Poca já estava conversando ali com os seus amigos do grupo Chernobyl, falando que estava chateada, que ela ia falar com ele, e a Carol: isso aí, vai lá mesmo, vai guerrear. Vai lá fora, vai lá guerrear. E meio que até dava uma empurradinha na Poca pra ela ir de fato pra rua e brigar com o Gilberto. E aí ela disse: agora eu vou comer aqui. Ela tem que brigar, isso aí, tem que brigar. E ela, né, incentivando a Poca a fazer a briga. E ficou dentro da cozinha. Depois sim que ela foi lá fora e dizia pra ela ter que ficar calma, pra ela brigar com respeito e esse tipo de coisa. Pois é, minha gente. Daí, a Poca disse o seguinte: você acha que se posicionar é gritaria, e ele: sou barraqueiro, e daí você acha que porque tem milhões você é poderosa. Aí ela disse que o Gil tava fazendo show e ele, né, acusou ela de estar afrontando ele. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor, disse o Gilberto. Daí ela questionou o que seria basculho, e ele: não vou baixar minha cabeça pra ninguém. Foi daí que ela falou de novo do episódio em que o Gil acusou ela de ser canceladora durante aquele jogo da discórdia lá no início. E aí o Gil começou a dizer que ela tem ranço dele e que por isso ela tá fazendo tudo isso. Só que ela negou. A partir de agora nós somos adversários, batendo martelo, disse a Poca. Minhas desculpas que eu te pedi foram sinceras, porque eu não quis te machucar. Daí os dois começaram a trocar acusações, a falarem que um tá interpretando personagem, que o outro também tá.
E foi daí que a baixaria começou, porque daí a Poca mandou o Gil CF e ele rebateu ela, mandando ela tomar no toba dela e disse: vá tomar no seu pi também, que eu não arrego pra ninguém não, minha mãe me deu coragem, eu não vim de qualquer lugar não. Falando isso, claro, aos gritos. Ele também acusou a Poca de diminuir ele durante o programa e ela intimou ele sobre quando ela teria feito isso, né? Ele pegou e disse: você me diminuiu e tal. E aí ela começou a questionar: quando é que eu disse isso? Me diz quando que eu disse isso. Aí ela pegou e disse: você se perdeu, você oscila, você sorri pra todo mundo. E aí o Gilberto rebateu pra ela: você se revelou, eu disse que não queria conversar e ela veio pra cima de mim de propósito. Aí ela pegou e disse pra ele quer fazer showzinho. E aí a discussão terminou com os dois, né, sendo separado então pelo pessoal da turma do Deixa Disso. Depois da discussão, a Poca acabou chorando. Ela foi pro quarto colorido, chorou e desabafou com os colegas ali do grupinho Chernobyl dela. E ela disse que gostou do Gilberto desde a primeira semana do programa, mas que ele tem ranço dela. Aí a Vitube consolou: não se cobre, não se culpe. Ele que tem que se culpar de não ter tentado se aproximar de você. E se ele não se culpa, mostra quem você é, mas não vai mais se humilhar. O Gilberto também estava chorando. Enquanto a Poca estava no quarto colorido chorando, ele estava na área externa chorando com a Sara e com a Juliette, e o João também estava por ali consolando ele. Aí ele se desesperou e disse, inclusive, chegou a dizer que queria sair do programa. Eu quero ir embora, eu quero a minha mãe. Quando ele se acalmou, a Juliette deu mais um conselho: controle-se ou você vai sair daqui. Não vá por esse caminho, porque esse caminho é pesado e você não aguenta. É claro que as pessoas se reuniram para depois detonar o Gilberto. Depois de toda essa confusão, Poca, Nego Di, Carol, Projota, Arthur e Rodolfo estavam detonando ele na cozinha, falando sobre ter levado um voto do Gil. O Arthur chegou a chamar ele de babaca e trouxa do cará. Pois é. Já a Carol disse pra Poca que tirou um copo da mão do Gilberto porque ele iria usar pra atacar na Poca. Fala sério, né? Aquele copo de água que tava na mão dele, que ele não quis beber, eu falei: dá aqui, ó, tô com sede, deixa eu beber, porque ele ia jogar em você. Eu tava vendo ele te jogar na piscina. Quem disse isso? Carol, a mesma que incentivou a Poca a brigar. Pois é. O Projota respondeu falando que seria perfeito se o Gilberto jogasse ela na piscina, porque assim ele seria expulso do programa.